Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Espero que todos estejam muito bem nessa terça-feira hoje, 13/8/2025, e ótimo resultado da Caixa Seguridade, também um bom dividendo anunciado lá de maneira trimestral para o pagamento no mês de novembro. Nós vamos falar sobre isso e também, né, essa consistência nesses resultados da Caixa Seguridade me chamou muita atenção. Hoje nós tivemos Banco do Brasil em alta, pré-balanço, tá? Amanhã, dia 13, e depois dia 14, ou seja, quinta-feira, balanço do Banco do Brasil. Seria voo de galinha essa alta recente, né? Essa leve alta, na verdade, ou podemos ainda ter surpresas, tá? ISA E4 está barato ou pode ficar mais atrativo? Nós vamos detalhar isso lá na reta final do vídeo. Pessoal, hoje nós tivemos um pregão com basicamente tudo verde, né? Para quem estava acostumado a fazer, né, aí aportes recentes, né, na verdade esses últimos pregões com muitas boas oportunidades, muitas janelas de oportunidade se abriram recentemente, porém hoje foi um dia atípico aí para o investidor que estava pensando aí em novos aportes, tá? Por exemplo, Banco do Brasil 0,73, uma leve alta, Semin acima dos 5 novamente, 1,21. Petrobras, nós tivemos a volta aí da Petrobras hoje nos 31, porém fechou nos 30,80. BB Seguros, né, amanhã é data com, então 1,15% de alta hoje, ainda aquela alta no pré-dividendos, né? Agora, pós-dividendos, aí sim eu já penso em um aporte maior, mas ali na veia, né? Pensando na consequência de aumentar a posição para a carteira, já pensando no longo prazo. Então aposte na veia ali, quem sabe beber seguros abaixo dos R$ 33, 32 nas próximas semanas. Nós vamos acompanhando para ver se isso acontece, tá? ISA Brasil nos 22,12, 1,75% de alta. O papel ele negociou há bastante pregões aí abaixo dos R$ 21, dos 22, aliás. Caixa de Seguridade 3,78. Ontem, um excelente resultado soltado, que eu vou falar logo adiante. Inclusive, né, Caixa de Seguridade negocia bem mais próximo das mínimas no momento do que das máximas, né? As mínimas aí dos 52 semanas, e também eu acho que é dos últimos 2 anos, foi aí 13,17, tá? E hoje, né, a máxima aí das últimas 52 semanas, 16,83, estão muito distante das máximas, tá? Nós vamos falar desse ótimo resultado da Caixa Seguridade, 3,78 foi o fechamento hoje, praticamente 13,80. Em primeira mão, primeira coisa aqui muito positiva, anúncio do Faz-me Rir, anúncio do dividendo por acionista, isso daqui se tornou, né, um fator interessante na Caixa de Seguridade, que é a política de dividendos de maneira trimestral, ou seja, de trimestre a trimestre, resultado e dividendo, resultado e dividendo. Isso é bom porque isso aqui é bom para quem tem uma carteira composta por diferentes empresas, acaba tendo uma facilidade para aproveitar diferentes cenários. É um dinheiro que cai na sua conta em diferentes cenários e você vai poder aproveitar as boas oportunidades em diferentes cenários para reinvestir esses dividendos, por mais que a sua carteira esteja no início ou por mais que a sua carteira já esteja em andamento e você colocou agora Caixa Seguridade no seu portfólio, tá? Então é 0,32 por ação, 960 milhões aos acionistas, serão pagos no dia 17 de novembro, como aconteceu no ano passado. A posição acionária é dia 3 de novembro de 2025, então isso daqui já é de praxe da Caixa de Seguridade, um ponto a mais para a empresa e isso aqui, né, ela consegue manter, então por isso que para mim também é muito positivo, ela vai manter isso daqui para os próximos trimestres e para os próximos anos na minha concepção, então isso é muito benéfico para quem busca aí um projeto de longo prazo para estar estudando e se apoiar, tá? Com relação aos resultados, destaques negativos e positivos, para mim, boa parte dos destaques são positivos, né? Receita operacional aí, mais de 1,382 bilhão, né? 35% superior ao mesmo período lá do ano passado, lucro recorde também, né, voltando a bater recorde de lucro, não gerencial, né, na ordem de 35% superior, 1,42 bilhão para o trimestre, né, 21% superior aos 6 meses lá de 2024 também, e um ROI, né, de 69,6, praticamente 70%, recuperando, tá? Esse ROI ele tinha caído lá no primeiro trimestre de 2025,
10% superior ao segundo trimestre de 2024. Muito bom, tá? Até porque no ano passado é importante lembrar, para quem não estuda a empresa, né, ou está de olho agora, a Caixa Seguridade hoje ela é líder no segmento de seguros, tanto habitacional, né, como também residencial, é prestamista, ela também tem muita market share, né? Mas no ano passado, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos aquele evento, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, muitas cidades, né, praticamente voltando a zero. Então, você teve ali esse evento impactando os resultados da Caixa Seguridade pela o aumento, né, no número de sinistros de maneira aí rápida, tá? É um outro fator a destacar, prêmio ganho também, né, 6% superior. Eu vou destacar logo adiante a questão do PGBL e VGBL, então não feche o vídeo ainda, tá? É importante você ter esses detalhes, porque isso daqui pode impactar no terceiro e quarto trimestre de Caixa Seguridade, tá? Então, o índice de sinistralidade, para mim, basicamente, ele foi interessante, né? 25% ali de índice de sinistralidade, ainda não é aquele índice que, né, nós estamos acostumados em 22, 20% em Caixa Seguridade, mais 24,6 era o primeiro trimestre, né? Então, aqui, né, houve um certo avanço, mas se você olhar em relação, né, à questão lá do Rio Grande do Sul do ano passado, que, né, entregou uma sinistralidade não recorrente, ou seja, ela não irá aí se repetir, a não ser que ocorra algum evento de cauda, né, algum evento surpresa, ela ficou aí na casa de 25% versus 43% lá no ano passado, e nos 6 meses, né, 15% também inferior, ou seja, dentro já da normalidade. Vamos olhar aqui para PGBL e VGBL, né? Então, aqui, né, se você olhar os 6 meses do ano de 24 e os 6 meses do ano de 25, basicamente houve crescimento, né, nas contribuições e prêmios recebidos da Previdência, ou seja, a venda ali, né, em PGBL e VGBL, 1,9%, tal. Beleza, muito bom, legal. Porém, se você olha segundo trimestre versus o primeiro trimestre de 2025, que é a questão lá do IOF, a taxação, né, acima dos 600 mil por ano, na hora da aplicação dessas reservas, você já vê aqui uma leve, né, uma leve alteração nesses números, né, 18%. Pode ter sido feita pela questão, né, em relação ao segundo trimestre, que eu coloquei errado, pode ter sido feita essa consideração, né, que pela movimentação rápida ali de alguns clientes, pode ter acontecido. Então, nós temos que agora acompanhar mês a mês como, né, que essas contribuições e prêmios recebidos de previdência em PGBL e VGBL vão se comportar. Um bom sinal, por outro lado, né, que as reservas de previdência, né, não tiveram aí um índice de resgate alto, pelo contrário, o índice de resgate caiu, né, aí, de 3,05 no primeiro trimestre para 2,75 e em bilhões a reserva aumentou quase 5 bilhões, tá? Então, pode ter tido alguma antecipação também aí por parte de alguns clientes, mas vamos acompanhar como que isso irá se desenrolar. Por último, para concluir, né, sobre Caixa Seguridade, para mim, um excelente resultado, tá? Sem nenhuma surpresa negativa, sem nenhum efeito recorrente para manchar o balanço, nada disso, tá? Pelo contrário, um bom resultado. Sobre Banco do Brasil, né, 26 milhões negociados hoje, 2 dias para o balanço, 19,25 saindo dos 18. Que eu acredito? O mercado, né, ele espera a queda de pelo menos 50% no lucro por ação de Banco do Brasil, tá? É consenso aqui, tá? É esperado 0,88 de lucro por ação. No ano passado, segundo trimestre, foi 1,66 relatado. Então, ao menos aí 50% de queda você pode esperar nesse lucro por ação por parte do consenso. Na minha avaliação, amanhã sai uma MP de crédito, né, para as empresas também relacionadas ao tarifaço lá dos Estados Unidos, né, empresas que irão sofrer tanto com prejuízo como também com menor venda. Então, isso pode ter feito um reagente hoje positivo, fora que hoje também foi um dia de alta no mercado no geral, tá?
principalmente segmento financeiro para os emergentes e queda no dólar. Então, acho que o Banco do Brasil pegou mais carona, em meio a tudo isso do que alguma surpresa ou algo do tipo. Então, dia 14 para mim é um dia para acompanhar muito bem o balanço, e dia 15, né, que é o pós-balanço, eu estava até pretendendo fazer uma live durante o pregão, ao menos no início do pregão ali, mas eu vou ver se eu consigo aqui fazer essa live no dia 15. Quem sabe, eu faça, eu irei avisar vocês investidores, tá. Mas para mim não há nenhuma novidade por enquanto, tendo alguma novidade eu trago aqui para vocês. Para mim é um voo de galinha mesmo, muito acompanhado aí pela questão de tudo ter subido, então aquela ação que está apanhando, querendo ou não, ela também irá subir e para mim, espero lá para o dia 15 para novos aportes, tá. Em relação à Isa Brasil, se está barato e vai ficar mais atrativo ou, já é uma grande oportunidade, quem não está pegando agora irá se arrepender. Pessoal, eu entrei em Isa Brasil recentemente, eu fiz uma compra, certeira, né, ali, mais aquela ordem que você deixa mais certeira, na casa dos 22,27, se eu não me engano. E na minha concepção, ela abaixo dos 22 também é uma boa oportunidade. Eu tenho Isa Brasil, é um dos ativos ali que em todos os cenários tem pago bons dividendos, mesmo com uma consistência em relação a datas de pagamentos no ano, né, números de vezes, inferior a outras empresas. Porém, nela você tem ali uma certa segurança, né, mesmo com questionamentos. Hoje negocia um PL de 4,48 vezes, abaixo da média do segmento, negocia, né, também abaixo da média da empresa, que é de 5,40 vezes versus 4,48 vezes. Preço ou valor de patrimônio também 0,71 vezes versus a média do setor de 1,26 vezes, versus também a média da empresa 0,98 vezes. Para mim, ter Isa Brasil é muito importante, tá? Para quem tem aí um pensamento de longo prazo. Em comparação com outras empresas do segmento, né, hoje ela não tem ali aquela questão da Eletrobras, que vai destravar um belo de um dividendo, tá? É importante mencionar isso. E também, né, não tem ali questões como a Equatorial ou a Copel, no qual por exemplo, a Equatorial tem feito compras e mais compras em diferentes segmentos. A Copel vai fortalecer mais ainda a sua política de dividendos. A Engie Brasil não estaria tão atrativo como a Isa Brasil. Porém, para mim, hoje, né, se justifica esse aporte constante. Não seria um grande aporte, tá? Mas seria aí o aporte constante em Isa Brasil, antes lá do anúncio em dezembro, que aí nós sabemos que é bem provável que o preço será outro. Então, pode ficar mais atrativo? Pode. Se você tiver alguma questão de política ou algo que derrube os preços nas próximas semanas, nos próximos meses, será bem benéfico. Outro fator a estar de olho, né? Que é a questão lá do terceiro trimestre, como que será aí a questão de novas emissões de dívida ou também a questão da entrada de novos projetos em operação para terceiro trimestre, aí já mostrando a rota que a empresa está tomando aí para os 9 meses de 2025 e também para o ano de 2025. Portanto, né, hoje negociando aí a 6 vezes EV/EBITDA, para mim não é a maior barganha da bolsa, mas também deve aí entrar aí sim no rol de estudos para quem busca uma empresa de qualidade para o longo prazo. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda dos ativos aqui citados, tá? Sendo esses ativos aí fazendo parte da minha carteira, eu sempre recomendo que os investidores tenha sempre um investidor profissional ali junto, que tem experiência também para te ajudar na formatação da sua carteira e também, né, para tirar suas dúvidas. E também, por último, espero, né, aí que todos tenham gostado do conteúdo. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre Banco do Brasil. Você espera que venha alguma surpresa? Alguém sabe de alguma coisa, né? Até porque sempre há alguém mais bem informado no mercado brasileiro, tá? E também, né, com relação à Caixa de Seguridade, se você tem na sua carteira. Bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu demais!